Vocês sabiam que o Brasil é líder mundial de reclamatórias trabalhistas e um dos líderes de valores que as empresas são condenadas nessas reclamatórias? Vejam, eu não estou criticando a Justiça do Trabalho, não é isso. Também não estou dizendo que ela não deveria existir, muito pelo contrário. A gente sabe que muitas reclamatórias são necessárias porque muitos direitos trabalhistas são descumpridos. Só que a gente poderia, analisando esse dado, no sentido de que o Brasil, nos últimos anos, especialmente de 23 para cá, teve uma explosão de processos trabalhistas, chegar a uma conclusão mais apressada no sentido de que, porque as empresas cumprem a legislação, há mais reclamatórias, há mais condenações. Mas vejam, como em tudo, não é bem assim. Se nós vamos fazer um corte um pouco mais profundo e analisar as motivações disso tudo, nós vamos perceber que há um problema grave aqui no Brasil, no sentido de que os reclamantes não se sujeitam a limitações para poder ingressar na Justiça do Trabalho e principalmente ter ônus caso sejam condenados, ou melhor dizendo, percam a demanda, ou naquelas situações que pedem um valor enorme e ganham muito menos do que isso, o que a gente chama de sucumbência parcial, né? Quando eu entro para ganhar um valor enorme, ganho só pequena parte, não consigo ser atendido todos os meus pedidos. Essa questão é fundamental, porque isso cria um cenário de verdadeiras aventuras trabalhistas. Quem atua na área empresarial realizando defesas trabalhistas às empresas sabe do que eu estou falando. Há muitas reclamatórias trabalhistas aventureiras que não eram para existir, com valores absurdos dos seus pedidos, muitas vezes para intimidar as reclamadas das empresas, forçando um cenário de acordo. Infelizmente, há alguns juízes que ainda impõem, principalmente naquelas audiências iniciais de tentativa de acordo, um certo clima de medo contra as reclamadas, e alguns diretores de empresas se sentem um pouco acuados nesse aspecto. Isso é fato, a experiência da advocacia nos mostra. Óbvio que eu não estou generalizando, mas são situações isoladas em algumas varas trabalhistas Brasil afora. E um outro ponto é que se alargou demais esse conceito para a gratuidade das custas judiciais iniciais para ingressar com a demanda. Então qualquer pessoa alega que não tem condições e não paga custas nenhuma, mesmo aquelas que teriam e deveriam pagar sim com essas custas. Até para que se tivesse uma análise mais detida. Olha, há direitos aqui, vale a pena eu investir nisso e entrar em juízo, porque eu tenho recursos de pagar. Não estou falando de quem não tem recurso, aí é óbvio, porque nós estaremos obstando um direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive caracterizado na Constituição Federal, no artigo 5º, 7º, por aí vai. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que há, sim, um grande exagero. Essa análise deveria ser melhor feita. E o mais interessante é que lá em 2017, na reforma trabalhista, chamada reforma trabalhista, se mexeu nesses pontos. Se determinou esse recolhimento de custos de forma muito mais abrangente e também ônus de sucumbência quando se perdesse a causa. Ocorre que a prática, a jurisprudência trabalhista afastou muito essas situações, ou seja, facilitou a gratuidade ao pagamento de custas, começou a reiteradamente afastar essas condenações de sucumbência, e por sua vez o STF teve decisões isoladas reconhecendo algumas inconstitucionalidades, especificamente com relação a isso. Então se esvaziou esse aspecto. Então se num primeiro momento, de 2018, especialmente para cá, a gente teve uma forte diminuição das reclamatórias, depois desses entendimentos que eu acabei de referir, houve uma explosão novamente. Mas será que é só isso que justifica esse aumento vertiginoso? Na minha visão, não. O que ocorre é que há hoje no Brasil um anacronismo gigantesco entre a realidade da prestação de serviço, do trabalho, do mundo atual, da tecnologia da informação, com a legislação trabalhista que remonta ao início do século XX, não é? Decorrente lá daquelas práticas do governo de Getúlio Vargas, ainda que consolidou a legislação trabalhista, a famosa CLT. Então, é óbvio que existe um princípio básico que não deveria viger mais. Explico. Antigamente se entendia que o empregado praticamente era um analfabeto funcional, que não tinha condições de se regrar e que sempre era presumivelmente explorado pelo empregador. Isso não é verdade em 2026. As pessoas têm maior nível de instrução, maior nível de orientação e podem sim definir que se para elas é melhor constituir uma pessoa jurídica, ser empreendedor, calcular o valor dos seus serviços de forma mais alta, fazendo planejamento tributário, porque isso de fato faz sentido. Vejam, na medida que a lei impõe o reconhecimento de um vínculo e coloca todo mundo na mesma caixa, as empresas ficam numa situação diabólica, no sentido de que muitas vezes, se não optam por contratar outras pessoas jurídicas, não conseguem, inclusive,
a ter acesso àqueles serviços necessários, porque muitas vezes os prestadores não querem ser seletistas. E muitas vezes aderem, depois quando são desligados, ou melhor, contratos extintos, aí resolvem procurar advogados e dizer que tinham sido enganados, que aquilo era uma fraude, que na verdade não existia a contratação PJ e que a pessoa era sim o seletista. Mas só um pouquinho, esses prestadores de serviço, vários deles, são tão desorientados assim, muitas vezes com cursos superiores, especialização, experiência, tanto que conseguem montar os próprios negócios, ao passo de serem impingidos, obrigados. E o planejamento tributário que eles próprios fazem, recolhendo menos tributos, aumentando o valor recebido pelo serviço, não vale, deixa de valer. Então não era caso que quando se pede esse vínculo, desfazendo a contratação PJ, a Receita Federal também não deveria ser notificada para fazer os devidos autos de lançamento de tributos que esse agora então dito seletista não recolheu ou recolheu a menos por ser uma pessoa jurídica? São questões que nós temos que colocar. Não quero generalizar, mas eu quero trazer a reflexão. Há um anacronismo entre a legislação trabalhista e a realidade da prestação de serviço, do mercado empresarial, do microempreendedorismo, que cada vez mais avança no Brasil. E isso não é novidade para ninguém. Conversa com as pessoas que vocês conhecem. Muitas vezes vocês próprios que estão me assistindo, como é que vocês se organizam para ganhar o dinheiro, prestar o serviço que vocês prestam? Vocês são seletistas ou têm uma pessoa jurídica para prestar serviço? Ou realmente são autônomos isoladamente? E eu perguntaria além. Se vocês são empreendedores e prestam serviço, vocês se sujeitariam a contratação seletista com valores fixos, muito mais limitados, sem possibilidades de ganho, conectados com produtividade, com resultados, permitindo que a empresa também tenha mais liberdade, quem toma o serviço? Essa é uma análise a ser feita. Está caindo de maduro, nós temos que mexer nisso. A nossa legislação é anacrônica e ela, no afã de proteger um trabalhador supostamente analfabeto, na verdade o prejudica. A realidade, a massa do trabalho hoje não é mais há décadas analfabeta. As pessoas têm condições sim de tomar melhores decisões e escolher como vão entregar o seu serviço, especialmente planejar como vão se remunerar. Evidentemente que a Justiça do Trabalho tem que coibir casos de abuso e de verdadeira simulação. Mas o que a gente nota, num grande volume de situações, é que esse anacronismo está atrapalhando a economia, as empresas, especialmente essas pessoas que são contratadas. Porque muitas vezes a grande maioria está satisfeita de forma adequada com o seu negócio pequeno, muitas vezes até micro, ser contratado por outra pessoa jurídica para prestar seu serviço. E às vezes para mais de um ao mesmo tempo. Qual é a posição de vocês disso? Para mim, são esses fatores que explicam essa explosão de reclamatórios e de valores de condenação.